Professor, teve uma aula que o senhor colocou gravado lá no. Mas só que no AVA, só que ficou só o texto, não ficou o link. Não ficou o link? Ah, eu vou ver. De qual dia que é? Vou até dar uma olhada Acho agora. que foi a primeira aula de multiplexação. Falha minha, eu ajusto lá. Aconteceu. Eu não sei se nessa disciplina aconteceu. Aconteceu em uma disciplina ou outra. Às vezes eu esqueci de botar para gravar. E aí eu peguei, assim, uma aula do semestre anterior que eu falei no mesmo assunto. E postei, entendeu? Mas não sei se foi o caso. Agora, o problema é que nem sempre tem uma aula que fala exatamente o mesmo assunto, porque nem sempre o andamento é igual, né? Então, às vezes, o assunto que eu falei naquela aula está dividido em 2 aulas do semestre anterior. Acontece isso. Eu Aconteceu já consegui isso. ver, só que eu baixei do Teams, né? Tava como. Tinha Então, como baixar aqui ainda. Eu só tô então, avisando que talvez alguém tentar ver depois, né? tá, deixa eu olhar aqui, cara. Então foi gravado, né? Então foi falha minha mesmo de botar lá. Tá, peraí. Deixa eu só olhar aqui. Aqui. Foi a de multiplexação do dia 23/11, né? É isso. Aí eu acho que também tá faltando uma, incluir aí também. A digital aula passada, né? É. Não, foi falha minha mesmo, então. Então eu que não botei ele. Mas ela deve estar aqui ainda. Deixa eu ver. Não, tá aqui. A gente fez o 11, tá aqui. E tem a do dia 30/11, né? São essas duas, 23/11 e 30/11. Tá, beleza. E depois eu ajusto lá, então. Foi falha minha mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tem o perfil dos arquivos. Espera só um minutinho que eu já vou achar. Estava com ele aberto aqui, fechei sem querer, agora estou procurando de novo. Tô doido aqui procurando, tá aqui. Não confundi o nome do arquivo, estava procurando um lugar, era outro. Bom, vamos lá então. A gente estava falando então, começou a falar sobre a camada de enlace, né? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela aqui com vocês. A gente começou a falar sobre a camada de enlace. A gente falou sobre algumas das funcionalidades da camada de enlace, né? Falou sobre alguns serviços.
falou sobre detecção de erro, controle de fluxo, né? Falei o que era cada uma dessas coisas e falamos sobre detecção de erros, mais especificamente sobre esse esquema aqui de correção de erros simplificado e sobre o CRC, né? Que é a verificação de erro que é utilizado normalmente nas camadas de enlace. Falei com vocês que o Ethernet usa isso, que o Wi-Fi usa isso, né? A gente fez uma continha até no Paint lá, né? A gente usou ele como um quadro branco e fez a continha lá da divisão dos bits e do cálculo do CRC. Isso a gente fez na aula passada. E falei com vocês, eu estava começando a falar com vocês sobre protocolos de múltiplo acesso, e aí eu falei com vocês sobre os protocolos de polling e token passing, né? Que é, ou seja, aquele que você tem alguém, um mestre, que fala, agora é sua vez de transmitir, agora é sua vez de dar um pouquinho de chance para cada um. E o token passing que você tem uma mensagem, que a gente chama de um token, em que o nó que tem o token pode transmitir. E aí o nó vai, quando ele acaba de transmitir, ele passa o token para o próximo, né? Ter a sua vez de transmitir. Bom, vamos falar então sobre outro mecanismo de controle de acesso, quando mais tem que acessar o meio. É uma coisa muito comum, tá? Você ter várias máquinas numa rede e várias delas quererem acessar o meio ao mesmo tempo. Quando a gente falou sobre multiplexação, e aí eu falei, se mais de um quiser transmitir ao mesmo tempo, no mesmo meio, eu posso botar cada um transmitindo numa frequência, né? Ou cada um transmitindo num instante de tempo. A multiplexação por frequência, né? Ela funciona muito bem quando o transmissor e o receptor conseguem decidir, combinar previamente qual é a frequência que eles vão utilizar para transmitir. Então, por exemplo, várias estações de rádio conseguem transmitir ao mesmo tempo pelo ar, porque cada uma tem a sua faixa de frequência. E quem quer ouvir a determinada rádio, sintoniza, né? Coloca o seu receptor sintonizado naquela frequência. Coloca ele para trabalhar naquela frequência e ele vai filtrar e receber os dados só daquela frequência. O problema numa rede onde todo mundo pode transmitir para todo mundo, uma rede local, por exemplo, o Wi-Fi da sua casa, ou a rede cabeada da empresa, do laboratório da FAESA, quer que seja, que todas as máquinas podem transmitir para todas as máquinas ali localmente. O problema é que qualquer uma máquina pode transmitir para qualquer outra máquina. Então não dá para eu falar assim, cada máquina vai transmitir numa frequência diferente. Porque, tipo assim, imagina que eu tenho 50 máquinas no laboratório. Olha, a máquina A vai usar a frequência X, a B vai usar a frequência Y, a máquina C vai usar a frequência Z, sei lá. Cada uma delas usa uma frequência diferente. Eu vou ter que ter 50 frequências e para que como uma máquina no laboratório, ela pode receber informação de qualquer uma das outras 49, ela tem que de alguma forma saber qual a frequência que cada uma dessas 48, 49 vai usar, e ela tem que ficar monitorando as 49 frequências, ou seja, é inviável, não dá em termos de hardware, inclusive. Eu tenho que ficar monitorando 49 frequências, né? E cada placa de rede ia ser caro pra caramba, não dá certo. Então, no fundo, numa rede local, todas as máquinas transmitem na mesma frequência. E aí elas têm que competir pelo acesso, elas não podem transmitir todas ao mesmo tempo, só vai transmitir uma de cada vez. É isso que acontece no Wi-Fi da sua casa, é isso que acontece numa rede cabeada, tipo Ethernet, coisa assim. E aí por isso que eu preciso de algum mecanismo que decida de quem é a vez de transmitir, né? Ou passando o token, que nem eu falei com vocês, que é essa mensagenzinha de controle, mas que eu já falei também que não é uma das soluções muito tolerantes à falha, porque se um token desse, uma mensagem dessa de token, se ela é perdida, se ela se perde no meio do caminho, pode fica no final, fica sem ninguém transmitir. Né? Eu estou transmitindo uma mensagem de controle para você, dizendo agora é sua vez de transmitir. Essa mensagem nunca chega até você. E você que seria responsável por repassar essa mensagem para um outro nó quando você acabar de transmitir. E esse outro nó ia passar para o outro quando ele acabar de transmitir. Se essa mensagem tem um erro de transmissão em algum momento, pode acontecer de ninguém ter esse token, ninguém ter recebido essa mensagem de controle. E ninguém transmite, fica todo mundo mudo, achando que é a vez de outro. Né? Bom, uma das soluções mais adequadas, ou seja, mais eficientes,
é uma que é bastante simples, inclusive. O padrão dela é bem simples, que é o CSMA, que é o que se utiliza na internet, é o que se utiliza também no Wi-Fi. O CSMA é o padrão, depois tem algumas variações dele para poder dar uma melhorada nele. Porque vocês vão ver que ele é, a princípio, bem estúpido. Mas aí você tem algumas formas de dar uma melhoradinha nele. Aí tem uma forma de melhorar ele para uma rede cabeada e forma de melhorar ele para uma rede Wi-Fi. São formas diferentes. CSMA é um acrônimo para Carrier Sense Multiple Access, ou seja, acesso múltiplo com detecção de portadora, né? Sense é detecção, né? Você sentir, Carrier é a portadora. Então é acesso múltiplo com detecção de portadora. Então, basicamente, é transportar para as redes o princípio básico da educação que a mãe da gente ensina para a gente desde pequeno, que é só começa a falar se ninguém estiver falando. Se alguém estiver falando, fica quieto, espera a pessoa acabar de falar para depois você falar, né? E eu aqui em casa tenho que falar isso todo dia para minha filha de 3 anos. Então, eu aplico o CSMA todo dia aqui em casa. Então, a ideia do CSMA é: você tem várias máquinas querendo transmitir ao mesmo tempo numa rede. Antes de transmitir, a máquina tenta escutar a rede para ver se alguém está transmitindo já ou não. Se alguém já estiver transmitindo, ela espera a pessoa acabar de transmitir para então transmitir. Se se ninguém estiver transmitindo, se o sinal estiver vazio, aí ela transmite o pacote. Então, toda placa de rede tem um transmissor e um receptor. E ela fica o tempo todo com um receptor ligado, monitorando para ver, o tempo todo que ela quiser transmitir, pelo menos. Ela fica com o receptor ligado, na verdade fica o tempo todo, né? Com o receptor ligado. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque pode chegar alguma mensagem para ela, para a máquina. E segundo, porque se não chegar alguma mensagem para ela e ela quiser transmitir em algum momento, ela tem que ver se alguém já está transmitindo, se o meio está ocupado ou não. Se ninguém estiver transmitindo, quer dizer, o meio está livre, ela pode transmitir. Se o meio estiver ocupado, ela adia a transmissão. Espera o meio ficar livre para transmitir. Né? Espera o outro acabar de falar para você falar, para você ter a sua vez de falar. Pode parecer bem bobo, e é bem bobo, mas antes disso, tinham outros 2 mecanismos, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que é o Aloha e o Slaughter Aloha, porque ninguém usa mais, que tem esse nome porque foram desenvolvidos na Universidade do Havaí, servem só para fins históricos, em que não havia isso antes. Ele quer transmitir, transmite, não importa se tem alguém transmitindo ou não. Se fazia isso porque era muito caro você ter um circuito eletrônico que escutasse o meio, se tivesse livre, transmitisse. Era um chaveamento muito rápido entre transmissor e receptor. Não dava para ficar transmitindo e recebendo o tempo todo. Assim. Então, depois isso deu uma melhorada e aí o CSMA começou a poder ser implementado. Que é o óbvio, né? Você fica monitorando o meio. Se ninguém está transmitindo, você transmite. Se alguém está transmitindo, você espera a pessoa parar de transmitir para então você poder transmitir. Ainda assim, pode haver colisões. Colisão é quando mais de um quer transmitir ao mesmo tempo. Se mais de um transmite ao mesmo tempo, por que pode acontecer de mais de um transmitir ao mesmo tempo? Porque por alguns motivos. Primeiro, porque eu estou ouvindo o meio. Estou escutando o meio. Tem alguém que está transmitindo. Alguém está transmitindo, o que eu vou fazer? Tem algum sinal no meio? O que eu vou fazer? Eu vou ficar calado, esperar a minha vez. Quando aquela pessoa para de transmitir, eu resolvo começar a transmitir. E às vezes eu resolvo começar a transmitir no mesmo momento que uma outra máquina resolve transmitir também, porque ela também queria transmitir. Ela também pensou em transmitir, ouviu o meio, viu que estava ocupado também esperou a vez dela. E aí quando veio a vez dela, na verdade a vez dela e a minha vez é a mesma, porque acabou a transmissão do nó A, por exemplo, eu que sou o nó B e o nó C, nós dois tínhamos coisa para transmitir, a gente começa a transmitir. Quando a gente começa a transmitir junto, porque nós dois detectamos ao mesmo tempo que o meio estava livre, nós dois começamos a transmitir, quando nós transmitimos juntos, o meu sinal se mistura com o sinal da pessoa, está sendo transmitido na mesma frequência. Não tem como mais separar um sinal do outro. E aí, como não tem mais como separar, esse sinal fica ininteligível, incompreensível. Você não consegue. Ninguém mais consegue detectar o que tem naquele sinal, porque são 2 sinais misturados e não tem mais como separar. E aí é o que a gente chama de colisão. Colisão é isso. 2 sinais se misturando e não tem como se aproveitar e tirar nada daí. Isso pode acontecer se 2 máquinas resolverem transmitir ao mesmo tempo, ou mesmo que haja uma pequena defasagem entre elas. Porque aí, ó, esse gráfico aqui, eu gosto desse gráfico aqui
o Kurose usa no livro, né? Porque ele explica bem, ao meu ver. Ele põe o seguinte, aqui no eixo horizontal, eu tenho o espaço, eu tenho os nós e a distância que existe entre esses nós, né? Como se os nós estivessem em fileira aqui, ó, o A, B, C e D. E no eixo vertical, no sentido aqui de cima para baixo, eu tenho tempo passando. Então, num determinado momento, B resolve transmitir alguma coisa, o nó D resolve transmitir alguma coisa. Para algum dos nós aí, não importa qual. Quando ele resolve transmitir, ele pega o sinal da transmissão dele, o pacote dele, que é um sinal elétrico, né, por exemplo, e manda, ou um sinal óptico, se for uma fibra ótica, e manda pelo meio. Então isso vai sendo transmitido pelo meio. E ele vai percorrendo, né? Se for, por exemplo, um sinal elétrico tem uma velocidade aí de mais ou menos 200 mil km por segundo, por aí, assim, um cabo de cobre. Então, ele demora um tempinho para se propagar, é o tempo de propagação do sinal. Isso é muito, muito rápido, mas demora um tempinho. E aí pode ser que esse cara já tenha começado a transmitir, o sinal está sendo transmitido, mas um pouquinho depois, o nó D resolve transmitir também. Só que esse sinal aqui não chegou em D ainda, porque não se propagou para D ainda. Já chegou até em C, mas em D não chegou ainda não. Aí o que acontece? D fala assim, eu queria transmitir. Ouve o meio, escuta o meio está livre, ele começa a transmitir também. Nota que B já começou a transmitir, mas como o sinal não chegou nele ainda, ele acha que o meio está livre. E ele começa a transmitir também. E aí vai dar merda, porque esse sinal vai se colidir, essa parte aqui toda listradinha é um sinal colidido com outro, ou seja, não dá para entender nada mais que está acontecendo aqui. Se B está transmitindo alguma coisa para A, por exemplo, durante um tempo a transmissão vai ficar ok, daqui a pouco a transmissão vai se ferrar toda. E aí o que acontece? Todo esse tempo de transmissão aqui foi jogado fora, porque os dois caras aqui resolveram transmitir ao mesmo tempo e não deu certo. Beleza? Então, esse tempo todo aqui de transmissão é um tempo desperdiçado, não tem como aproveitar. Apesar de eu ter conseguido transmitir durante um tempo aqui, por exemplo, se eu estivesse transmitindo para A, ele transmitiu ok, conseguiu entender bem uma parte da mensagem, mas não a mensagem completa. Uma parte da mensagem não serve para nada. Né? Bom, então é muito tempo aqui que você perdeu. Esse tempo todo aqui você perdeu daqui, ó, do começo até aqui, para dar tempo de se propagar para todo mundo, até aqui mais ou menos, esse tempo todo aqui, foi desperdiçado. Foi de transmissão que foi feita à toa. Né? Então existe uma melhoria que é utilizado muito nas redes cabeadas, na internet, por exemplo, que é o CSMA-CD. É o CSMA com detecção de colisão. O CSMA com detecção de colisão, a ideia é você tentar detectar logo que acontece uma colisão para não gastar muito tempo aqui, ó, não gastar esse tempo todo aqui transmitindo uma coisa que não vai servir para nada. Então a ideia é que um nó B que esteja transmitindo, um nó D, qualquer nó que esteja transmitindo, ele, durante toda a transmissão dele, ele além de transmitir, ele fica escutando o meio. Ele fica monitorando o meio para ver se o que ele escuta do meio é igual ao que ele está transmitindo. Se o sinal que ele recebe e transmite ao mesmo tempo, para ver se o que ele está recebendo é exatamente o que ele está transmitindo. Porque se ele estiver escutando no meio, né, estiver recebendo no meio alguma coisa diferente do que ele está transmitindo, é porque houve uma colisão, é porque o sinal dele se misturou com outro sinal. Não deveria, né? Então, se eu estou falando e o que eu estou ouvindo aqui é só a minha voz, beleza, ninguém está conversando ao mesmo tempo que eu. Se eu estou falando e ouço ao mesmo tempo a minha voz e a voz de mais alguém, eu falo, pô, gente, vamos parar aí porque eu estou falando agora. E aí as pessoas param de falar e eu continuo falando. Então, a ideia é mais ou menos essa. Os nós, eles, à medida que eles estão transmitindo, eles escutam o meio também, enquanto eles estão transmitindo. Isso é o que a gente chama de detecção de colisão. Porque se ele estiver escutando a mesma coisa que ele está transmitindo, tá ok. Se ele estiver escutando uma coisa diferente do que ele está transmitindo, ele para a transmissão, porque não adianta mais transmitir. O sinal dele já se misturou com o outro. E isso é a detecção de colisão. Então ele começa a transmitir. Daí um pouco D começa a transmitir também. Quando ele detecta, durante todo esse tempo aqui, ó, ele está transmitindo e o que ele está ouvindo no meio é só o sinal dele, porque o sinal do D ainda não chegou nele. Quando o sinal do D chega nele, se mistura com o sinal que ele está transmitindo e aí ele ouve, escuta um sinal misturado, uma colisão. Ele escuta um sinal diferente do que ele está transmitindo.
Então, o que ele faz? Quando ele detecta que isso aconteceu, ele aborta, ele para a transmissão. Na verdade, ele tem um tempinho que ele demora para detectar que o que é diferente do que ele está transmitindo, e também tem um tempinho que ele transmite a mais aqui, só para garantir que todo mundo também vai ouvir a colisão. Então, mas ele aborta logo. Olha como é que ele reduziu o tempo. Antes era esse tempo todo aqui, de colisão, que ele estava transmitindo e não ia servir para nada. Ele reduziu para esse tempinho pequenininho aqui. Então, uma colisão vai continuar existindo, vai continuar tomando tempo? A transmissão vai, mas você reduz o tempo que isso toma, né? Então, o CSMA-CD é o mecanismo que é mais utilizado nos protocolos, né? No protocolo Ethernet, por exemplo. É o que é utilizado no protocolo Ethernet. Tá clara a ideia do CSMA-CD? De você transmitir e ficar escutando ao mesmo tempo que você transmite. Porque se você está escutando é diferente do que você está transmitindo, é sinal de que houve uma colisão, então você para de transmitir, não adianta continuar transmitindo. Bom, então, no CSMA-CD é o que se usa na internet. Depois eu vou falar no CSMA-CA, que é o que se usa, eu uso no Wi-Fi, tá? No 802.11. Mas eu queria antes falar desse eu falei com vocês que a gente vai pular, que tem a ver com IP e tal. Eu queria falar no Ethernet, porque eu vou falar especificamente no CSMA-CD, como ele funciona no Ethernet. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Ethernet antes de falar sobre como funciona, como as coisas funcionam no Wi-Fi, tá? Bom, aqui está falando um pouco sobre o Ethernet. Isso aqui foi um rabisco que o Bob Metcalfe foi o cara que propôs o Ethernet, que ele fez de como deveria funcionar o Ethernet. A topologia mais comum de Ethernet hoje, que funciona hoje, é a topologia em estrela, em que eu tenho um equipamento central aqui que permite que todos se liguem, que é um repetidor, mais ou menos, do sinal, que chega aqui ele se repete para os outros. Isso aqui normalmente é um hub ou um switch hoje em dia, né? O hub é um repetidor. Se eu mando algum dado, ele replica para todo mundo. Se eu mando algum dado, replica para todo mundo, como se todo mundo estivesse ligado, como se fosse os fios todos ligados entre si. Só que é muito pouco prático ter os fios todos ligados entre si. Então, normalmente você usa um cabo par trançado, né? E esse equipamento tem um monte de portinha de par trançado e ele liga o transmissor de um cara no receptor de todos os outros. Porque o que ele transmite, o par de transmissão, quando ele transmite, todos os outros recebem, inclusive ele mesmo, né? Isso é o hub, depois tem o switch, que é a melhoria do hub, que depois a gente vai falar mais para frente sobre ele. Bom, eu quero falar sobre chegar no CSMA-CD, como que ele funciona no Ethernet. Vou falar primeiro nele, depois a gente fala sobre a estrutura do quadro. Só para a gente seguir na ideia do CSMA-CD, né? A gente falou sobre o CSMA-CD, então, retomando a ideia. CSMA-CD, uma máquina, antes de transmitir, ela escuta para ver se o meio está livre. Se o meio estiver livre, ela transmite. Se o meio estiver ocupado, ela espera o meio ficar livre. E aí, se dois transmitirem ao mesmo tempo e for detectada uma colisão, como é que se detecta uma colisão? Você escuta a transmissão, escuta o meio, para ver se o que está no meio é a mesma coisa que você está transmitindo, né? Se for diferente é porque teve uma colisão. Se for igual, é porque não, é porque tá tudo bem, só o seu sinal que está no meio, então não tem colisão. Mas se ele detectar que teve uma colisão, ele aborta. Ele transmite durante um tempinho, chama um jam signal, um sinal de bagunça para todo mundo. Você ter certeza que todos os outros nós também vão detectar que houve uma colisão e já para a transmissão para economizar tempo, né? Quando ele detecta a colisão. E aí, se tem uma colisão, ele não pode só simplesmente parar de transmitir e aí ele vê o meio tá livre de novo, ele começa a transmitir de novo. Porque se ele fizer isso, vai colidir com o outro cara lá que está querendo transmitir de novo, né? Se tem uma colisão, é porque mais de um quer transmitir ao mesmo tempo. Então, se o meio ficar livre de novo, ele não pode simplesmente sair transmitindo. Porque o outro nó também vai sair transmitindo e vai ter colisão de novo e isso nunca vai acabar. Então, para evitar isso, o que a internet faz é um negócio chamado Binary Backoff. Exponential Binary Backoff. Backoff espera exponencial binária, que é o seguinte:
O nome é confuso, mas a ideia é simples. A ideia é, eu não sempre que o meio estiver livre, eu não simplesmente saio transmitindo. Eu faço um pequeno sorteio interno para ver se eu vou transmitir ou não. Inicialmente, eu sorteio um número entre 0 e 1. Né? Então, se for 0, eu transmito logo. Se for 1, eu vou esperar um intervalo de tempo para transmitir. Então, tem um intervalo de tempo, que são alguns microsegundos lá. Esses microsegundos que você espera para transmitir, se por acaso eles forem... se você esperar, a ideia básica é o seguinte, que se você tem duas máquinas que querem transmitir, uma sorteia 0 e a outra sorteia 1, a que sorteia 0 vai começar a transmitir, a que sorteia 1 vai esperar não sei quantos microsegundos. É o tempo da primeira já ter começado a transmitir, ela detectar que o meio está ocupado e aí ela fala, ih, não dá para transmitir agora. Tá certo? Agora, e se os dois sortearem 0? Se os dois sortearem 0, os dois vão começar a transmitir e vai dar colisão. E se os dois sortearem 1? Vai dar colisão. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Vamos lá. Vamos repassar mais uma vez. Duas máquinas querem transmitir, o meio está livre. Em vez de elas saírem... Quer dizer, uma máquina, não importa se é uma ou duas. Uma máquina, ela não sabe, uma máquina, quando ela quer transmitir, o meio está livre, ela não sabe se tem outros querendo transmitir ou não ao mesmo tempo. Então, para tentar evitar uma colisão, ela sorteia um número entre 0 e 1. É como se fosse jogar uma moeda para cima, né? E ver se... E ver o que vai cair. Então, ela sorteia um número entre 0 e 1. Esse número vai dizer quanto tempo ela vai esperar até transmitir. Ou seja, se ela sortear 0, ela transmite imediatamente. Se ela sortear 1, ela vai esperar. Vamos dizer que ela espere lá 10 microsegundos antes de transmitir. Isso dá tempo para uma outra máquina, por acaso, se ela estiver querendo transmitir também, vai fazer o mesmo sorteio interno. Se ela transmitir... Se ela sortear 0, ela vai começar a transmitir. E a outra que sorteou 1, não vai ter transmitido, vai estar esperando. E aí, quando ela tentar transmitir, daí a 10 microsegundos, a outra já começou a transmitir. Então ela vai falar, opa, o sinal que tá, o meio que estava livre não está mais. Então a ideia por exemplo, que se duas máquinas tentarem transmitir, se uma sortear 0 e a outra sortear 1, não vai ter colisão. Se as duas sortearem 0, vai ter. Se as duas sortearem 1, vai ter. Então você tem aí 50% de chance de não ter colisão. Se você não tivesse isso, você ia ter 100% de chance de ter colisão. Bom, tá. Mas aí imagina que as duas sorteiam 0. As duas vai ter colisão de novo. O que vai acontecer? Elas vão parar, vão transmitir, vão detectar que teve uma colisão, vão parar a transmissão, vão fazer um novo sorteio. Só que como já teve, como teve uma colisão, em vez de sortear um número entre 0 e 1, eles agora sorteiam um número entre 0 e 2. Por que um número entre 0 e 2? Porque aí você tem mais chance de não ter colisão. O número entre 0 e 2, por quê? Se os dois sortearem 0, vai ter colisão. Se os dois sortearem 1, vai ter colisão. Se os dois sortearem 2, os dois vão esperar 2 vezes 10 microsegundos, vão esperar 20 microsegundos. Dois intervalos de tempo. Eu não vou falar 10 microsegundos, não parece que são sempre 10 microsegundos. Isso depende muito da velocidade da rede. É um intervalo de tempo ou 2 intervalos de tempo. Então, se os dois sortearem 0, tem colisão. Se os dois sortearem 1, tem colisão. Se os dois sortearem 2, tem colisão. Mas se um sortear 0 e o outro sortear 1, não tem colisão. Se um sortear 0 e o outro 2, não tem colisão. Se um sortear 1 e o outro 2, não tem colisão. Se um sortear 1 e o outro 0, não tem colisão. Se um sortear 2 e o outro 0, não tem colisão. Se um sortear 2 e o outro 1, não tem colisão. Então tem mais chance de não ter colisão do que ter colisão. Né? E se der colisão de novo? Aí agora eles vão sortear, em vez de ser um número entre 0 e 2, um número entre 0 e 4. Se der colisão de novo, um número entre 0 e 8. Vai crescendo em potência de 2. Né? É um número entre 0 e 2 elevado a 0, que é 0 e 1. Depois um número entre 0 e 2 elevado a 1, que é 0 e 2.
depois entre 0 e 2 elevado a 2, que é, ou seja, entre 0 e 4, depois o número entre 0 e 2 elevado a 3, que é entre 0 e 8, depois o número entre 0 e 16, o número entre 0 e 32, acho que até o número entre 0 e 64. E aí começa a ficar cada vez mais difícil de ter colisão. Até porque pode acontecer de ter mais de 2 nós também, né? Podem ter 3, 4, 5 nós tentando transmitir ao mesmo tempo. Pode acontecer de você dar azar e ficar muito tempo tendo colisão. Mas na prática o que acontece é que depois de um tempo acaba que um nó consegue transmitir. Um nó sorteia 0 e os outros não, por exemplo. E aí acaba dando para transmitir. Tá certo? A ideia, então, o funcionamento do CSMA-CD no Ethernet é essa. Ele para durante um tempo para ver se o meio... Para antes de transmitir, para ver se o meio está livre ou não. Se o meio estiver livre, ele sorteia um número entre 0 e 1, né? Para ver se ele vai transmitir agora ou se vai esperar um intervalo de tempo. Independente do que aconteça, ele vai começar a transmitir. Se ele transmitir e detectar uma colisão no meio, ele para a transmissão e tenta de novo. E aí, se ele tentar de novo, ele já não sorteia mais. Quando o meio estiver livre, ele já não sorteia mais um número entre 0 e 1. Agora ele sorteia um número entre 0 e 2. Se tiver colisão de novo, um número entre 0 e 4. Se tiver de novo, um número entre 0 e 8. Até que uma hora ele vai conseguir transmitir. Beleza? Essa aqui é a ideia básica. Aqui está explicando exatamente isso. Ele vai até 512 intervalos de tempo. Eu falei 64, nada a ver. É 512 intervalos de tempo que ele pode esperar. Ó, para uma internet de 10 megabits por segundo, para cá igual a 1023, ou seja, ele podendo ir para cá igual a 1023, ele pode esperar mais ou menos 50 milissegundos, 10 megabits por segundo. Hoje em dia a gente está com redes aí de 10 gigabits por segundo, ou 1 gigabit por segundo, aí são 500 microsegundos, tempo de espera, bem pequenininho, no pior caso, né? Beleza? Fala um pouquinho só sobre eficiência, não estou entrando muito em eficiência, não. Bom, vou voltar aqui então, dado que está claro aí como é que funciona o CSMA, CD, né? Vou falar só mais uma coisinha aqui do Ethernet, que é o formato do quadro, o formato do pacote de dados, né? O pacote de dados no Ethernet, eles têm alguns bits pré-definidos, né? Tem uma sequência de bits pré-definida, você sabe o que cada bit significa. Então, quando chega uma sequência de bits, você sabe que os primeiros 8 bits são de preâmbulo. São 7 bits com padrão 10, 10, 10, 10, 10, depois com 10, 10, 10, 1. É uma sequência fixa de bits, de 8 bytes, ou seja, 64 bits, que eles têm 10, 10, 10, 10, porque eu não sei se vocês lembram, mas se fosse, quando é 10, 10, 10, se você estiver usando embaixo uma codificação do tipo Manchester, você vai ter transições só no meio do bit. Porque você tem o 1, que é do nível alto, baixo para o alto, por exemplo, e o 0, que é do nível alto para o baixo. Então você tem transição só no meio de bit. E aí isso faz com que fique fácil do transmissor e o receptor se sincronizarem. Então é um tempinho para o transmissor e o receptor se sincronizarem. Depois disso você tem o endereço de destino, para quem é a mensagem. No Ethernet, cada nó que faz parte do Ethernet tem um endereço. Esse endereço é um endereço de 6 bytes, né, ou 48 bits. E ele é um endereço que é um único, tem que ser único, para cada placa de rede que está ligado diretamente a outra placa de rede. Então, numa rede local, você não pode ter duas máquinas com endereço da placa de rede que sejam iguais. Elas têm necessariamente que ser diferentes. E normalmente elas vêm elas sempre vêm gravadas na placa de rede. Vem de fábrica. Então, para evitar que se tenha problema de você ter mais de uma máquina com o mesmo endereço de rede, mesmo endereço MAC, na mesma rede local,
o que se determinou é uma coisa muito mais rígida do que isso. É que para evitar que você tenha que configurar o endereço da placa de rede, o endereço MAC, ou seja, para ele já poder vir de fábrica, cada placa de rede fabricada no mundo tem um endereço único no mundo. Isso é necessário? Não é. O que é necessário é que cada placa de rede tenha um endereço único na rede local. Mas se eu garantir que cada placa vai ser única do mundo, eu com certeza garanto que cada placa vai ser única numa rede local. Certo? Então essa é a forma de você garantir. Então, no caso do Ethernet, você tem um organizador, um instituto que organiza os endereços Ethernet, e ele vende, na verdade, né? A organização da Ethernet vende esses endereços. Então, você é um fabricante de placas de rede, você vai lá e compra um endereço Ethernet, uma faixa de endereço. Na verdade, o endereço Ethernet ele é um endereço... Deixa eu ver para vocês. O endereço Ethernet... Vou colocar aqui assim, vou colocar no Word aqui só para mostrar. Né? O endereço Ethernet, ele é um endereço... Aqui. Ele é um endereço de 48 bits, né? 48 bits são 6 bytes, né? E normalmente a gente representa ele de uma forma hexadecimal. Cada byte em hexadecimal são 2 caracteres, né? Então, por exemplo, isso aqui é um endereço Ethernet. É um byte, 2 pontos, outro 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 byte. Por exemplo. Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um endereço Ethernet. É um endereço MAC, que a gente chama, né? Ou endereço MAC, então faz. Isso aqui vem gravado na sua placa de rede, e como eu falei, isso aqui é único no mundo. O que acontece? Quando você, quando você vai lá na sua, e você fala para o esse que gerencia isso, você fala assim, eu quero montar uma fábrica de placa de rede, fala, beleza, compra de mim esse prefixo. Então, esse prefixo aqui é o prefixo da fábrica, sei lá, Rafael Placas de Rede. Então, ele diz o seguinte, ó, suas placas de rede todas têm que começar com esse prefixo. A partir lá como 000001, depois a segunda que você fabricar vai ser a 000002, depois a terceira 000003, 000004, 000005. E aí eu consigo fabricar placas de rede pra caramba, porque todas as minhas vão começar com isso aqui. E nenhuma outra fábrica no mundo recebeu esse prefixo, só eu. Então, com isso, eu tenho a garantia de que minhas placas vão ter endereços únicos, né? E eu tenho o compromisso de não fabricar duas com o mesmo endereço aqui, iguais em seguida. E aí, com isso, as placas acabam tendo um endereço único, certo? Isso aqui é o endereço de uma placa de rede. Existe um endereço especial que nenhuma placa de rede pode ter, que é esse aqui. Que é o endereço de broadcast. Significa o seguinte, se alguém manda alguma coisa para esse endereço, é para todo mundo da rede local receber. FF são todos os bits uns, né? Então são todos os bits uns, 48 bits uns, como isso. Ou seja, sempre que você, vamos botar aqui então, sempre que você manda um pacote de dados, né, para alguém, um quadro, você tem que mandar seguindo esse padrão. Você tem esse preâmbulo que a gente falou, você tem os primeiros 6 bits, que são o endereço do destino da mensagem, a quem se destina a mensagem, que pode ser o endereço de rede de alguma máquina da minha rede local, ou então pode ser o endereço broadcast, que é o FFFF, é tudo 1, todos os 48 bits uns aqui. Isso indica que não é para uma máquina específica, é para todas as máquinas da rede local. E o endereço de origem, eu coloco o meu endereço, o endereço da placa de rede de quem está mandando. O tipo indica qual é o pacote de dados que vai aqui dentro. Por exemplo, é um pacote IP. Né? Hoje em dia, normalmente é IP. Então, você diz aqui, tem um código para cada tipo de pacote. Então, tem um código para IP, indicando que aqui dentro é IP. Para quem receber, saber, ó, isso aqui que vai aí dentro é um pacote IP. Hein? Você tem que dizer isso para o sistema operacional para ele saber interpretar o que tem aí dentro. E no final tem o CRC, que é aquela sequência de 32 bits que a gente viu como que se calcula na aula passada. Né? Ele calcula em cima de todo o quadro, aqui, todas as informações do quadro. Beleza? Bom,
Como que funciona uma placa de rede, então? Quando ela vai mandar o dado, ela põe aqui para quem que ela quer mandar, põe aqui o endereço dela, coloca aqui qual é o tipo do pacote de dados lá, e aqui o pacote de dados que ela quer transmitir, e aí ela faz o cálculo de tudo que ela está transmitindo e coloca o CRC aqui. A placa de rede que recebe esse pacote de dados, ela recebe aqui o endereço de destino, então de cara ela já consegue ver se o endereço de destino é igual dela. Se o endereço de destino for igual ao endereço dela, ela, opa, eu tenho interesse nesse pacote. Se o endereço de destino for diferente do dela, ela já nem olha mais o resto dos dados, ela já ignora. Por isso que está no começo, porque ela já ignora, já não é para ela, já é para outra máquina, não importa. Na verdade, ela olha se o endereço de destino é o dela ou se é o tudo um, né? O FFFFF, que é o de broadcast. Porque se for tudo um, também interessa a ela, né? Porque de broadcast é para todo mundo. Ela olha isso, aí com isso aqui ela consegue saber para quem que é, então quando ela for responder, ela consegue mandar para esse pacote de dados aqui e ela querer informações. No final, ela verifica se os dados chegaram corretos ou não. Se o CRC bate. Ela pula o CRC e vê se bate aqui. Se bater, o que acontece? Ok, é para ela e bateu, ela vai processar. Se nem bater, não importa se é para ela ou não, ela vai descartar o pacote, porque o pacote está com erro. Então, se o pacote está com erro, você não dá para confiar no conteúdo dele. Beleza? Bom, vamos ver como é que isso funciona no Wi-Fi. Na próximo assunto aí. Mas antes disso, eu queria só falar de uma nomenclatura do Ethernet, já que a gente está falando em Ethernet, que é muito usado. Não sei se vocês já viram em algum lugar. Esse que é um número, base e uma letra, né? Na verdade, é simples, é bem simples. Só para vocês saberem, vocês podem ver em algum lugar, em alguma literatura, em algum manual, algum documento. Esse número aqui primeiro é o número é a velocidade da rede. É um número de megabits por segundo da rede. Então aqui é uma rede de 10 megabits por segundo, isso aqui está indicando uma rede de 100 megabits por segundo. Se for 10 base T, 100 base T, se fosse 1000 base T, seria 1000 megabits, ou seja, 1 gigabit por segundo. Então aqui 10 base T e T é de Twisted Pair. Twisted Pair quer dizer par trançado. Então isso aqui está indicando que é uma rede Ethernet de 10 megabits por segundo que funciona com par trançado. Isso aqui 100 base T é uma rede de 100 megabits por segundo que funciona em par trançado. Se fosse 1000 base T, seria uma rede de 1 gigabit por segundo que funciona em par trançado. Agora, se fosse 1000 base F, seria 1000 megabits por segundo que funciona em F de fibra ótica, né? De fiber, de fibra. Então, o base T é par trançado, base F fibra ótica. Entendeu? Bom, já falei com vocês aí mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Notificação que simplesmente Manchester, já acabei de falar com vocês. Aqui está falando em Gigabit Ethernet, que se usa o CSMA também, CSMA-CD também e tal. Você tem hoje em dia já algumas redes até 10 gigabits por segundo, tem umas até 40 gigabits por segundo, que usa muito dentro de data center, são Ethernet bem rápidas mesmo, tá certo? Mas antes da gente falar em hubs e switches, que é o próximo assunto e o último assunto sobre camada de enlace, um assunto um pouquinho mais extenso, eu queria falar um pouco sobre redes Wi-Fi, né? Nas redes Wi-Fi, a gente não tem aqui eu não tenho aqui nesse slide do coisa, não, mas eu gosto de falar aqui desenhando, mais interativo. É o seguinte, vamos pensar numa rede Wi-Fi, vamos desenhar cada nó aqui, vou botar aqui um nó A, vou desenhar aqui um nó B, vou desenhar aqui um nó C, não sei se eu vou precisar desse nó D não, mas vou botar ele aqui por enquanto. Então vou botar aqui o nó A, vou botar a nomenclatura aqui, para a gente poder identificar. A,
B, uma C e uma D. Beleza. Tem os nós A, B, C e D. Tá. Quando eu transmito numa rede sem fio, imagina que isso aqui seja uma rede sem fio e isso seja os nós espalhados aí. Eu tenho alguns problemas. O CSMA dá para funcionar bem. Antes de transmitir, eu ouço o meio para ver se ele está livre. Se ninguém está transmitindo. Se ninguém estiver transmitindo, eu transmito. Né? Se alguém estiver transmitindo, eu espero a minha vez. Tá? CSMA, beleza. Até com esperar aquele tempo aleatório, que nem falei com vocês. Tá? O CSMA CD, a detecção de colisão já ferrou, já não dá para fazer. Por que não dá para fazer a detecção de colisão? Porque a detecção de colisão, ela se baseia no seguinte princípio, né? No princípio que eu vou estar na ideia de você ficar escutando o meio, escutando o que tem no meio, ao mesmo tempo que você transmite. Então tem que escutar o meio ao mesmo tempo que eu transmito e tem que verificar se o que eu estou vendo no meio é a mesma coisa que eu estou transmitindo. Se for diferente, é porque houve colisão, é porque o que eu estou escutando é o meu misturado com o outro. Então teve colisão. Né? Então assim que eu uso para detectar colisão. O problema, isso funciona muito bem no cabo, mas há um problema muito grave na rede sem fio, que é o fato de que quando você transmite pelo ar, o sinal ele é atenuado muito fortemente pelo ar. Ou seja, ele perde muita potência muito rápido. Então, um sinal que A transmite para B, ele sai com uma certa potência de A e ele chega em B com uma potência muitíssimo menor. Então, B, quando recebe, tem que amplificar bem o sinal para conseguir entender o que tem nele, porque ele chega com uma potência muito baixa. Ele tem uma perda na potência aqui que é da ordem de, normalmente, lá para D a quarta. Ou seja, 1 sobre D a quarta, né? Ou seja, quer dizer que isso significa que se eu dobro a potência, o sinal cai. Se eu dobro a distância entre dois nós, o sinal cai 16 vezes. Ou seja, esse cara aqui, o sinal sai daqui e vem para cá, ele tem uma certa perda de potência. Se esse mesmo sinal saísse e viesse para cá, ele chegando aqui ia ter 16 vezes menos potência do que ele chegando aqui. Então, ele perde muita potência para distâncias muito pequenas. O que isso quer dizer? O que isso interfere? Interfere que se eu estiver transmitindo, o meu sinal, eu escutar o meio ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu vou escutar pelas minhas antenas, que são as antenas que eu estou usando para transmitir. Ou se eu tiver 2, 3 antenas no roteador, posso ter 2 antenas na minha placa de rede, vamos dizer, uma para transmitir, uma para receber. Mas a antena de receber vai estar muito próxima da de transmitir. Então, eu vou escutar um sinal muito forte, porque é o sinal que eu estou transmitindo. Se qualquer outro nó que esteja na rede aqui, transmitir ao mesmo tempo que eu, esse sinal vai chegar em mim muito fraco, muito mais fraco. Fraco ao ponto de normalmente ser assim, insignificante perto da potência do sinal que eu estou transmitindo. Então, a potência do sinal que eu estou transmitindo meio que silencia os outros sinais, porque os outros sinais são muito fracos em relação ao que eu estou transmitindo. Então, eu nunca vou conseguir escutar o meio e ver um sinal que é significativamente diferente do que eu estou transmitindo. Ele vai ser sempre muito igual ao que eu estou transmitindo. Ele pode ser ligeiramente diferente, porque tem uma pequena ruídozinho entre o que eu transmiti e o que eu recebi, uma pequena variação pequena, que pode ser por causa de um ruído normal, assim, uma interferênciazinha normal, ou pode ser porque é um sinal de um nó B que chegou aqui muito fraquinho, mas comparado com o que eu estou transmitindo é muito fraquinho. Então eu considero até que os sinais são iguais. Então eu nunca vou conseguir detectar realmente uma colisão. Porque o sinal que outros estejam transmitindo ao mesmo tempo não faz nem cosquinha perto do sinal que eu estou transmitindo. Tá certo? Isso não acontece no meio cabeado, porque no meio cabeado o sinal perde muito pouca potência. Ele não perde muita potência numa transmissão. Se ele não perde muita potência numa transmissão, ele se mistura com mais força no outro sinal, certo? Então a detecção de colisão não dá para usar numa rede sem fio. E aí o que a rede sem fio tem que fazer? Ela tem que usar uma outra variação do CSMA, que é o CSMA CA. CA é Collision
avoidance é evitar a colisão. Não é detectar a colisão. O que eu tenho que fazer é evitar a colisão. E aí, evitar a colisão, como que eu faço isso? É um princípio bem tosco, na verdade, bem simples. Que é o seguinte, quando eu transmito uma mensagem, no cabeçalhozinho dela eu digo quanto tempo que a mensagem vai demorar. E aí todo mundo que receber essa mensagem sabe que eles têm que ficar quieto durante esse intervalo de tempo. Assim, você não vai, você vai continuar tendo colisão se isso acontecer, né? Para que isso serve então? Isso só serve porque os nós se movimentam numa rede sem fio. Então, imagina que o nó C, esse nó C aqui, ó, ele esteja aqui agora nesse momento. A começa a transmitir uma coisa para B. Se A transmitir para B e C resolver transmitir ao mesmo tempo, nota que é uma transmissão. Quando A transmite para B, ele não transmite só para B, ele transmite para todo mundo que está ao alcance dele. Então vai chegar em C também. Se C transmitir alguma coisa, vai para todo mundo que está ao alcance dele. Então vai chegar em B também. Então, se A está transmitindo alguma coisa para B e se B resolver transmitir alguma coisa ao mesmo tempo, vai ter uma colisão aqui, B não vai conseguir entender. E não vai ser, essa transmissão não vai servir para nada. Então, quando A transmite alguma coisa para B, no cabeçalhozinho do pacote de dados, ele transmite a informação de quanto tempo essa transmissão vai durar. Vai durar 50 milissegundos essa transmissão, hein? Beleza. Aí B sabe quanto tempo vai transmitir e C também. E C, então, sabe que durante os próximos 50 milissegundos ele tem que ficar quieto. Ele não pode transmitir nada. Mesmo que ele ache que o meio esteja livre. Por quê? Porque A já falou que ele vai transmitir durante aquele tempo, está no cabeçalho. Poxa, professor, mas se você conseguiu interpretar a mensagem, ver o cabeçalho dela e ver que ele tem que ficar quieto durante 50 milissegundos, que é o tempo da transmissão, nem precisaria dessa informação, né? Porque era só ele ficar quieto enquanto ele viu que o meio não está livre, né? Se ele escutou o pacote, conseguiu até detectar, ele vai ver que o meio não está livre. Ele não precisa de ninguém dizendo para ele. Isso é verdade, ele não precisaria se os nós todos ficassem imóveis. O problema é que numa rede sem fios não se mexe. Então ele pode receber uma mensagem dizendo, eu vou transmitir durante 50 milissegundos, e aí ele está se mexendo, está se movendo nessa direção aqui. E ele demorou para chegar aqui 20 milissegundos. Esse cara ainda está transmitindo. Só que agora ele já se distanciou de A a um ponto que ele não consegue mais detectar uma transmissão de A. Então, para ele, o meio está livre. Só que não está. Por que não está? Porque ele sabe que não está, porque ele sabe que tinha algum vizinho dele em algum momento aí que disse que estava transmitindo um nó. Então, se ele transmitir agora, se ele resolver transmitir agora, mesmo com esse cara não tendo acabado, mesmo que ele transmita para B, por exemplo, ele vai transmitir para todo mundo que está ao alcance dele. Vai chegar em B também. Vai cagar a transmissão que A estava fazendo para B. Então, esse evitar uma colisão é porque se eu recebi a informação de que está tendo uma transmissão aqui na vizinhança, vai demorar 50 milissegundos, eu fico quieto durante esses 50 milissegundos, porque mesmo que eu me mova, eu ainda posso atrapalhar a transmissão. Beleza? Isso resolve todos os problemas do universo, o tal do CSMA? Não. Ainda tem um problema, que é um problema conhecido como o problema do nó escondido. Ou do nó oculto, é a mesma coisa. Nó escondido ou nó oculto. Que é o seguinte. Imagina agora que você já está aqui, não é que ele se moveu não, você está aqui. E A resolve transmitir alguma coisa para B. No pacote de dados ele diz quanto tempo a transmissão vai demorar, então qualquer um que esteja aqui ao alcance sabe disso. Mas C não está ao alcance de A. Então C não recebeu essa informação de que A está transmitindo para B, que vai demorar 50 milissegundos. Então, se no meio dessa transmissão C resolver transmitir alguma coisa, mesmo que seja para B, essa informação vai chegar em D, mas vai chegar em B também, porque B está ao alcance dele. Ele transmite para todo mundo, né? Que está ao alcance dele. Então, ele vai cagar a transmissão, vai atrapalhar, vai causar uma colisão em B. A transmissão de C para D vai chegar em B e vai colidir com a transmissão que A estava fazendo para B e vai atrapalhar essa transmissão. Isso é um nó escondido porque esse nó C está escondido de A. A não sabe da existência de C, nem C sabe da existência de A. Então, essa transmissão que está acontecendo aqui, ó, entre A e B, ela pode ser atrapalhada se C resolver transmitir ao mesmo tempo.
Se D resolver transmitir alguma coisa para C, não, porque a transmissão vai ser de D para C, a de D não vai nem chegar em B, não tem problema. Mas se C resolver transmitir, vai ferrar a transmissão aqui. E aí esse é um problema conhecido como nó escondido, que o CSMA não resolve. Tá certo? Na verdade, esse problema, ele hoje em dia nem se resolve mais. Se acontecer, aconteceu, paciência. Durante um tempo, se usou uma solução chamada RTS/CTS. Até hoje, em alguns roteadores, se você existe normalmente a opção de você configurar se você quer ativar ou não RTS/CTS. Hoje em dia não faz sentido mais colocar esse cara para funcionar, não, tá? Antigamente fazia sentido. Você mandava uma mensagenzinha de controle pequenininha antes da transmissão, dizendo, ó, vou transmitir, hein? Aí esse cara dizia assim, pode transmitir. Que aí esse cara ia receber o pode transmitir, porque quando o B dissesse para pode transmitir, esse também ia receber que uma informação dizendo que B vai receber uma transmissão que vai demorar 50 milissegundos, e aí então ele ficava quieto durante 50 milissegundos. O problema é que essas mensagens de controle têm que ser mandadas às velocidades mais baixas que uma transmissão pode acontecer aqui entre os nós. Então você manda ela, hoje em dia, aí, sei lá, 10 megabits por segundo. E sua rede é toda 300 megabits por segundo no Wi-Fi rápido, 800 megabits por segundo. Você acaba demorando mais tempo para transmitir isso do que transmitir o pacote de dados mesmo. Então, isso aqui meio que é só curiosidade. Ninguém usa isso mais. Isso aqui, nem vou perder tempo com isso, não. Porque ninguém... Opa, era para ser um X. Porque ninguém usa mais isso aqui. Certo? Mas o problema do nó escondido, do nó oculto, continua existindo. Que é quando a transmissão de um nó atrapalha uma outra transmissão, mas ela não tem como saber que ela vai atrapalhar. E aí, se isso acontecer, paciência, vai transmitir de novo. Certo? Já falei com vocês que o Wi-Fi sempre, para toda transmissão que você faz, que A faz para B, por exemplo, B manda um pacotezinho para A dizendo, recebi, tá tudo ok, veio ok. Pacote pequenininho dizendo veio ok, que é um pacote conhecido como ACK. ACK. ACK não é um nome só para o Wi-Fi, não, tá? ACK é um nome para tudo quanto é. Sempre tem essa confirmação, a gente chama de ACK. Vem do inglês acknowledgement, quer dizer, reconhecimento, quer dizer, estou confirmando que eu recebi. Então, sempre que ele manda um dado, esse aqui manda uma mensagem, recebi, hein? Recebi, hein? E aí, se algum ele mandar e ele, depois de um tempo, não receber essa confirmação, ele manda de novo o pacote. Tá? Então, se tiver uma colisão, ele não vai dar essa confirmação. E aí, ele vai mandar de novo o pacote de dados. Então, assim, essa transmissão via Wi-Fi, ela é bem menos eficiente do que a cabeado por causa disso. Tem um monte de coisa que não funciona, o CSMA/CD não funciona, você tem que fazer nesse avoidance, que é bem mais fraco, ainda tem o problema do nó escondido, então é bem mais complicado do que uma transmissão por cabo. Natural, vocês podem ver na casa de vocês aí que se você botar no cabo, as velocidades de transmissão, de cópia de arquivo, qualquer coisa, vai ser mais rápido do que se você fizer pelo Wi-Fi. Mas o Wi-Fi tem a vantagem da simplicidade, né? Da flexibilidade, a simplicidade na instalação, tudo isso, né? Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Beleza. Vamos falar sobre o nosso último assunto, então, que são hubs e switches. Vamos entender como é que funciona um switch Ethernet. Isso não é difícil, é rápido de entender. Né? Vamos pegar aqui deixa eu fazer umas tabelinhas aqui, para a gente entender rápido. Um hub, ninguém mais usa hub. Vamos começar por aí. Tá falando aqui hub, ninguém mais usa hub. A ideia do hub é tudo que essa máquina aqui transmite vai para todo mundo que está ligado no hub. Então, se eu tiver um esquema, e é usado às vezes um esquema que a gente chama de ligação em cascata, eu tenho um hub, por exemplo, que só dá para ligar 5 máquinas,
hub de 5 máquinas não é muito não. Tem um hub ou é de... o switch, né? Ou é de... até tem de 5 portas, assim. Normalmente é de 4, ou de 8, ou de 16. Mas vamos dizer que eu tenho um hub aqui. Hub ninguém mais usa, mas vamos supor que eu desenterrei um hub lá com 5 portas. Liguei essas 4 máquinas, mas eu queria ligar 12 máquinas. Então eu ligo 4 nesse hub, 4 nesse, 4 nesse outro aqui, e ligo esse hub num outro hub, esse hub no outro, esse hub no outro. Ou seja, esse é um hub que a gente chama de backbone, é um hub que está ligando outros hubs, e esse aqui está ligando essas máquinas. Então, tudo que essa máquina transmite, o hub, ele é só um repetidor. Ele dá uma regenerada no sinal, assim, dá uma amplificadinha no sinal, e manda para essa porta, para essa e para essa outra aqui. Essa aqui recebe então isso aqui e replica para esse e para esse. Esse recebe, replica para esse, replica para esses 4 aqui. Então o que esse manda no final acaba chegando nos outros 11, certo? Na verdade, tudo que chega num hub na porta de transmissão, que esse cara transmitiu, no par de transmissão, ele manda aqui para o par de recepção, porque é para os outros receberem. Inclusive para ele mesmo, né? Para ele receber o que ele mesmo está transmitindo, para ele fazer a detecção de colisão. Beleza, então se um transmite, nenhum dos outros 11 pode transmitir ao mesmo tempo. Aí, isso aqui durante muito tempo funcionou assim, tá? Aí alguém olhou para isso e falou, cara, muito pouco eficiente isso, só um poder transmitir ao mesmo tempo. Vamos fazer um jeito mais eficiente do que isso aí? Criar um negócio chamado switch. A ideia do switch é que o switch, ele é mais esperto do que o hub. Ele olha o pacote de dados, olha o endereço de destino e vê para quem que ele tem que mandar, e de repente ele manda só para aquele cara de destino. Então, a ideia do switch, e eu vou falar como que ele vai fazer isso, mas a ideia básica, o objetivo do switch é, imagina que essa aqui seja a máquina A e essa seja a máquina B. Se esse cara que resolve mandar um pacote para a máquina A, e tudo está com hub, que nem está aqui, ele vai mandar para a máquina A, mas vai chegar para todo mundo. E aí todo mundo vai olhar e falar, não é para mim não, 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 não. Esse cara vai falar, não, é para mim. E aí ele vai ele não vai falar assim, ele vai entender que é para ele, que ele vai ver no endereço do pacote, e a placa de rede dele vai atuar. De maneira geral, eu falei com vocês, as placas de rede recebem todos os pacotes. Quando ele olha o endereço de destino, a placa de rede olha o endereço de destino e ela vê que não é o dela, ou seja, ela recebeu um pacote cujo destino não é ela descarta esse pacote. Se ela recebe um pacote cujo destino é ela, ou então broadcast, ela recebe esse pacote. Recebe e avisa para o sistema operacional, ó, tem uma mensagem aqui, chegou aqui uma mensagem. Se não for para ela, nem avisa o sistema operacional, o processamento fica ali na própria placa de rede. Então, nesse cara aqui, tudo que manda, ele manda para todo mundo e só aquela que é realmente o destino desejado é que vai processar. A ideia do switch é minimizar isso aí. É se esse cara aqui perceber que a mensagem é para esse outro aqui, ele já manda só para esse outro. Para que ele vai incomodar os outros? Porque aí, de repente, ele pode permitir até que esse mande mensagem para esse ao mesmo tempo, que esse mande para esse ao mesmo tempo, né? E aí pode ter mais de uma transmissão simultânea na rede, se as mensagens forem encaminhadas só para os seus destinatários. Tá certo? Bom, tá, essa é a ideia básica, esse é o objetivo do switch. Mas como que ele faz isso? Quando criaram o switch, a galera falou o seguinte, beleza, mas a ideia é a gente botar um equipamento aí que não precisa ser configurado. Porque daria para fazer isso configurando, sempre que você liga uma máquina numa porta, você diz, vai lá no switch e fala, ó, essa máquina aqui que eu estou ligando tem esse endereço tal. E aí, sempre que chegar um pacote destinado ao endereço tal, ele vai mandar para aquela porta. Então, você poderia configurar um switch. Só que a ideia do switch é não adicionar complexidade de configuração à rede. Aí eu botar o equipamento lá e ele sozinho aprender que máquina que está onde. Então, a ideia do switch é que você coloque lá e ele aprenda. Ele tem um auto-discovery, que a gente fala, um autodescobrimento. Ele sozinho aprenda o que está acontecendo na rede. Então, como que isso funciona? Vamos pegar aqui, feito desenhar. Vou pegar esse desenho aqui, né? Vou dar uma de preguiçoso. E vou pegar o desenho pronto. Vou fazer em cima dele aqui. Então vamos lá. Vou botar um caso básico aqui primeiro. Em que eu tenho um switch, não é um hub. Isso aqui é um switch.
Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. Senão fica grande. Switch. E eu tenho aqui 4 máquinas ligadas nesse switch, né? Eu tenho a máquina A, a máquina B, a máquina C e a máquina D. Essas máquinas, A, B, C e D, por sua vez, estão ligadas nas portas 1, na porta 2, na porta 3 e na porta 4 do switch. Estou botando letras e números para separar, tá? Estou usando números para o número da porta do switch e letras para a identificação de cada uma das máquinas. Então, quando um switch começa a funcionar, ele não sabe onde está ninguém, né? Quando ele não sabe onde está ninguém, ele não tem como fazer nada inteligente. Então, o switch, quando ele começa a funcionar, no fundo, ele funciona como um hub. Tudo que ele recebeu numa porta, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para todas as outras portas, porque ele não sabe ainda como é que é a topologia da rede, ele não sabe que máquina que está ligada em que porta. Então, vamos supor que mas ele tem, dentro do switch tem uma tabelinha dessa, nó e porta. Qual nó está associada a qual porta? Quando o switch começa a funcionar, quando você liga ele na tomada, ele não sabe de nada ainda, isso aqui está vazio. É uma tabela que a gente chama de tabela de encaminhamento, que tem lá na memória do switch. Então, quando você liga o switch, essa tabelinha está zerada. Não tem nada dentro dela. Tá certo? Daí, tabela não, é tabela, tá? Tá errado isso aqui, é tabela. Será que eu consigo fazer essa correção aqui bem? De preguiçoso? Correção de preguiçoso. Tem uma tabela de encaminhamento. Essa tabela de encaminhamento, ela diz qual o nó, né? Qual máquina que está associada a qual porta. Inicialmente ela não sabe de nada. Então, se A mandar alguma coisa para B, por exemplo, ela vai mandar para todas as portas. Para a porta 2, 3, para 1, para a própria ela própria, para 2, 3 e 4. Vai mandar para todo mundo que ela não sabe onde está B. Só que aí, quando ela manda isso, o que acontece? Quando ela manda isso, ela vem aqui no pacote que ela recebeu, e é esse pacote aqui. Esse é o formato do pacote Ethernet. Então, ela vem no pacote que ela recebeu. Ela vem no pacote que ela recebeu e dá uma olhada no endereço de destino. É assim que funciona. Primeiro ela olha o endereço de destino, o switch, né? Ele olha o endereço de destino e vê lá, para quem que é esse pacote? Ah, esse pacote é para B. Ele recebeu aqui pela porta 1, o pacote que a mandou é para B. Aí ele olha aqui na tabela de encaminhamento. Onde que B está ligado em qual porta? Ah, ainda não sei. Pô, então, se não sabe, manda para todo mundo. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, antes de mandar para o pacote adiante, dá uma olhadinha, né, o switch, dá uma olhadinha no endereço de origem desse pacote. Ele olha o endereço de origem e fala, o endereço de origem é A. Então, quem mandou esse pacote foi A. Beleza, então, a partir desse momento, ele pode não saber para quem que ele manda, mas ele acabou de aprender que o nó A está ligado na porta 1, porque ele recebeu um pacote cujo endereço de origem era o A, e esse pacote veio pela porta 1. Então ele acabou de aprender que o nó A está na porta 1. A partir desse momento, se qualquer uma máquina resolver mandar um pacote para A, olha só o que vai acontecer. Vamos dizer, não precisa nem ser B. Vamos dizer que C resolve mandar uma coisa para A. C vai mandar para A
nesse pacote aqui que ele manda, o endereço de destino vai estar A, o endereço de origem vai estar C. E o switch vai receber aquilo pela porta 3. Ele vai ver quem é o endereço de destino, é A. O que ele vai fazer? Vai consultar na tabela de encaminhamento. A na porta 1. Então ele manda só para a porta 1. Chega só em A. E ao mesmo tempo, ele acabou de aprender, porque ele viu que no endereço de origem estava C, ele acabou de aprender que o nó C está na porta 3. Olha só que sacada boa. Ele não só conseguiu entregar diretamente, sem incomodar B nem D, como ele conseguiu saber que C está na porta 3. Rapaz, depois de um tempo que os pacotes começam a circular e ele começa a olhar sempre os endereços de origem, daqui a pouco B vai mandar alguma coisa para alguém e ele vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que B está na porta 2 e que D, quando D mandar algum pacote, ele vai descobrir que D está na porta 4. Daqui a algum tempo ele já sabe onde todos os nós estão. Olha só que sacada boa. Ele já vai ter isso aqui. E aí ele começa a mandar só para quem interessa. Ele não precisa mandar para todo mundo. Né? É claro que além disso aqui, além desses dois campos, essa tabela de encaminhamento que fica dentro do roteador, ela tem mais uma informação, que é o... pode ser o tempo de vida. Podemos falar de tempo de vida. Time to live, TTL. O tempo de vida é o seguinte, você coloca aqui durante quanto tempo essa informação vale, até que horas essa informação vale. Porque essa configuração ela pode mudar, né? Pode ter algum momento que eu posso tirar esse cabo daqui e botar ele em uma outra porta, porque sei lá, porque eu achando que essa porta não tá boa, resolvi mudar, resolvi trocar o B e C de lugar. Então tem um tempo de vida aqui. O tempo de vida, ele vai dizer, assim, se eu ficar mais de um minuto sem receber nenhum pacote de A, eu assumo que essa informação já não é mais válida. Porque se tem mais de um minuto, provavelmente pode ser que a máquina esteja desligada, mas pode ser que alguém tenha desconectado ela daqui e botado em outro lugar. Então, essa informação, sempre que eu recebo um novo pacote cuja origem é A, através da porta 1, renova esse tempo de vida. Mas se eu ficar mais de um minuto, mais de 10 minutos, sei lá, sem receber informação de A pela porta 1, eu assumo que A não é mais daqui. Que essa informação não é mais válida. E aí, se eu receber alguma coisa destinada a A, eu vou mandar para todo mundo, não vou mandar só para ele. Porque pode ser que A esteja em outro lugar agora. Certo? Então, ele tem um tempo de vida que ainda que é sempre atualizado. Tá clara a ideia do switch? Essa sacada do switch de descobrir automaticamente é que é o tchan do funcionamento dele, que é bem interessante. Beleza? Vamos falar mais duas coisinhas então. Se tá beleza aí, vamos falar mais duas coisinhas, né? Ninguém falou nada, assumo que tá beleza. Vamos dar uma complicada um pouquinho no cenário aqui, ó. Vamos falar o seguinte. Eu quero pegar essas duas máquinas aqui, desculpa, essas 4 máquinas, e ligar num outro switch que tem mais 4 máquinas. Esse aqui eu vou chamar de switch A. Esse aqui eu vou chamar de switch B. Ele tem lá suas portas 1, 2, 3, 4 também. E a diferença só é que aqui as máquinas não vão ter o mesmo nome, né? Eu já tenho as máquinas A, B, C, D. Aqui máquinas vão ser F, G, H, por exemplo. F, G, né? F, G, e a máquina H. O switch A, o switch B. E eu tenho uma ligação. Esse switch tem 5 portas, então eu tenho a quinta porta aqui, ó, que está ligando o switch A no switch B. Isso aqui é a porta 5. Vou botar aqui, ó, porta 5 do lado de cá. Aqui do lado de cá também vai ser porta 5. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou botar um número diferente, porque senão vai ficar 5, 1, 2, 3, 4. Vou chamar aqui de porta 0. Lá é porta 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é porta 0. Não importa muito o número não, tá? Só para identificar. E aí, gente, o que vai acontecer é que esses dois switches funcionam do mesmo jeito. Então, esse switch aqui, ele tem uma tabelinha dele,
esse switch de cá tem a tabelinha dele, que vale só para ele. Então, essa é a tabela de encaminhamento do switch A, essa é a tabela de encaminhamento do switch B. Essa tabelinha, do mesmo jeito que a outra que a gente viu, ela vai sendo preenchida à medida que as coisas vão acontecendo. E depois de um tempo, ela vai estar lá preenchida. Que o nó E está na porta 1. Ele vai aprender depois de um tempo. Não vou passar pelo processo todo de novo, não, mas que o nó F está na porta 2, que o nó G está na porta 3. E ele vai aprender depois de um tempo também que o nó H está na porta 4. Aquele mesmo processo de descobrindo, né? De autodescobrimento, de acordo com os pacotes que vão chegando. Mas aí, eu vou lá e liguei esses dois caras aqui. Aí o que acontece? Aí imagina que em algum momento o nó A queira mandar um pacote de dados para o nó E. O que vai acontecer? No endereço de origem vai estar no nó A, no endereço de destino E. Então, o switch A vai olhar e vai falar, A quer mandar para E, mas E eu não sei onde quer estar não. Então, manda para todo mundo. Esse cara aqui, esse cara aqui, vão descartar, porque não é para eles. Um manda para todo mundo, manda inclusive para a porta 5. A porta 5 vai mandar para esse cara aqui. Esse cara aqui, o Noé, ele sabe que é na porta 1. O que ele faz então? Manda para a porta 1. E aprende também que o Noá, que é um endereço de origem, o pacote veio da porta 0, né? Então ele aprende que o Noá está na porta 0. O Noá está ligado direto na porta 0? Não, ele está ligado num outro switch que está ligado nele pela porta 0. Mas para ele, veio da porta 0. Ele não sabe que tem outro switch aqui. Ele só sabe que veio da porta 0. Então o funcionamento dele é esse. Veio da porta 0, endereço de origem A, então ele sabe que o A está na porta 0. Depois de um tempo, no instante seguinte, o Noé resolveu responder para A. Então E manda uma resposta para A. Quando chegar aqui, ele sabe que A está na porta 0, ele manda pela porta 0. Só para a porta 0, não manda para os outros. Quando chega em A, né, o switch A sabe que o A está no 1, manda só para 1. E além disso, ele acabou de aprender que o E está na porta 5, porque ele recebeu um pacote cuja origem era E pela porta 5. Então ele acaba de aprender que o nó E está na porta 5. E se o nó B resolver mandar para F, para G, não importa, para qualquer um desses do lado de cá, ele não vai estar aqui Quer dizer, se ele mandar para E, já vai estar na tabela que ele já vai mandar para a porta 5 e que vai chegar na porta 0 do switch B. Se for para qualquer outro, ele vai mandar para todo mundo, inclusive para a porta 5. E aí, quando chegar aqui no switch B, o switch B vai ver, opa, o B, a porta B, desculpa, a máquina B está na porta 0, porque ele recebeu um pacote da máquina B que chegou através da porta 0. E aí ele aprende isso. Poxa, professor, mas esse switch aqui vai achar que tem duas máquinas ligadas na porta 0? Não tem problema. Não pode, uma mesma máquina estar ligada em duas portas. Mas uma mesma porta pode ter várias máquinas ligadas. Por quê? Ela pode não estar ligada, uma porta pode não estar ligada numa máquina diretamente. Pode estar ligada num switch, estar ligada a outras máquinas. Depois de um tempo vai acontecer, que a nota C, ele também vai achar que está em 0. E o D, ele também vai achar que está em 0. Né? Assim como do lado de cá, depois de um tempo, ele vai aprender que o F está na porta 5, que o G também está na porta 5 e que o H também está na porta 5. A partir daí, ó, direto, as comunicações são diretas. Se A quiser mandar alguma coisa para G, ele vai mandar só para a porta 5, vai chegar aqui e vai mandar para G. Se G quiser mandar alguma coisa para D, vai vir para cá, ele sabe que D está na porta 0, então manda para cá, e aqui ele sabe que D está na porta 4, ele manda para cá. Então as comunicações passam a ser diretas. Beleza? Não importa quantos switches eu tenho ligados um no outro e tal, ele vai se virar e vai aprender, usando sempre o endereço de origem para saber de onde veio a mensagem. Beleza? Isso aqui eu não escrevi, mas é a tabela de encaminhamento do switch A. Essa aqui. E essa aqui é a tabela de encaminhamento do switch B.
Cada uma mantém sua tabela de encaminhamento independente. Elas não, nenhuma conhece a tabela de encaminhamento um do outro, não. Beleza? Bom, tá claro aí, pessoal? Tá na nossa hora praticamente aí. Então, como é que funciona o esquema dos switches? Na próxima aula, eu vou falar só uma coisinha que ficou faltando falar, para não avançar aqui, que são sobre VLANs. Sobre LANs virtuais. Que é mais ou menos como se eu pudesse pegar, só adiantando um pouquinho, se eu pudesse pegar um switch desse e dizer, ó, as portas 1, 2 e 3 desse switch, elas estão ligadas, elas funcionam como se fosse um switch independente das portas 4 e 5. Então, tudo que eu mando aqui não vem para cá, tudo que eu mando para cá não vem para aqui. São as chamadas VLANs, que é uma, né, isso aqui é para criar uma LAN, né, uma rede local. A rede local virtual é porque eu posso separar isso aqui. Mas tem uns detalhezinhos no funcionamento, a gente vai falar na próxima aula. Só antes de acabar mesmo o assunto, acabar a mesma aula não, o assunto foi, antes de acabar a mesma aula, a gente já está acabando mesmo essa parte lá, só falta falar um pouquinho sobre VLAN, que ainda a gente tem uma aula em segunda ainda, eu ainda falo. Mas vocês já têm lá as atividades que valem a C3, pra vocês fazerem lá. E tem uma delas que é sobre VLAN. E tem 2 textos enormes sobre VLAN. Então, vocês podem até fazer, já se quiser. Pega lá, né? Acho que já tem que fazer até. Dá uma lida, não é muito difícil. Uma vez que você entendeu como é que funciona um switch, entender o básico da VLAN, pelo menos o básico que eu pergunto lá no questionário, não tem muita dificuldade, não. Então, vocês podem dar uma olhada. Na segunda-feira, a gente dá só uma pincelada aí sobre isso. Até porque vocês já vão ter lido, já vão ter entendido isso aí melhor. Beleza? Mas não deixem de fazer, porque vale nota lá na C3. Beleza? Deixa só eu fazer uma chamada aqui rapidinho.